seja ministrado por essa canção que vai ser tocada agora. E eu tenho certeza, queridos, que Deus tem uma palavra para o seu coração, certeza absoluta. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você entenda de uma vez por todas que é Ele que te sustenta, que é Ele que te guarda, que é Ele que te protege. Por quê, pastor? Porque Ele é seu Pai, e como um Pai amoroso, Ele tem o melhor para o seu filho. Aleluia. Santo é o seu nome, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando aí de fora ninguém ia ver, mas por dentro deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando aí de fora ninguém ia ver, mas por dentro deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar.
aguenta chorar o que eu chorei. Deixa a sua raiz frutificar. Deixa a sua raiz fortalecer. Talvez esteja aparecendo somente folhas, mas é necessário que os frutos apareçam. E que os frutos apareçam e permaneçam. Não importa qual situação que você está vivenciando, perdoe, libera perdão, se perdoa, se permita. Ei, seja curado, que as suas raízes sejam curadas nesta manhã. Acontecido e ainda Adorar, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Aguenta chorar e ainda adorar, Como se nada tivesse acontecendo. Adore Ele, até o dia raiar, até o dia raiar, até o dia raiar, eu adoro Ele, até o dia raiar. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Tu és bom, Jesus. Aleluia. A raiz, ela é fundamental, né? No crescimento de uma árvore e para a geração de frutos para aquela árvore. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Raiz forte, fruto saudável. Olha para esse irmão bonito aí e fala com ele assim: raiz forte gera fruto saudável. Olha aqui o que o salmista diz lá em Salmo 1, a partir do verso de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. O salmista ele começa aqui, dando um conselho para que nós devêssemos ter cuidado com os conselhos que nós ouvimos de outras pessoas, com as pessoas aos quais nós andamos também. Nós temos que ter esse cuidado, não é? Então ele vem e dá esse conselho: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Só que depois ele diz também que nós devemos meditar na palavra de Deus, né? E ele diz que aquele que medita na palavra de Deus, ele será plantado como a árvore junto a ribeiros de águas. Ou seja, o salmista aqui está comparando a minha vida e a sua vida como uma árvore. Simples assim, pastor, simples assim. E é importante você criar raízes no lugar onde Deus te colocou, querido. Tem gente que não tem raiz, não tem sustentabilidade, é levado para um lado e para o outro, cada vento que bate, né, não suporta aquilo que a vida apresenta. A vida apresenta muitas coisas, querido. Todos os dias se apresentam para nós situações adversas. Todos nós temos situações adversas, sim ou não? É uma morte que chega na família, não é? Todos nós passamos por isso. Quantos estão aqui hoje, inclusive eu me coloco nessa posição, em que não está mais passando o Dia das Mães com as suas mães? Quantos aqui, não é? São situações que se apresentam. E nós precisamos estar com a nossa raiz, né, bem fincada ali, bem firme,
para quando esses ventos contrários que insistem em vir contra as nossas vidas, quando esses ventos contrários vierem, não nos abalar. É isso que o salmista está dizendo. Seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Não é? Então, assim, para ser bem sucedido, você precisa estar plantado, querido. Estar plantado em algum lugar, principalmente em Deus. Você precisa estar plantado em Deus. Você precisa estar enraizado junto à corrente de águas. A raiz é a parte mais importante de uma árvore. Talvez você já saiba disso. Isso é, né? Então, assim, vamos supor que você precisa matar uma árvore. Se você corta aquela árvore ali, se você corta somente as folhas daquela árvore, vai adiantar alguma coisa? Se você corta apenas o tronco, né, os galhos daquela árvore, vai adiantar alguma coisa? Se você vem e corta apenas ali o tronco daquela árvore, cortou ela, vai adiantar alguma coisa? Não. Daqui a um tempo aquela árvore vai o quê? Crescer, ela vai florescer novamente. Para que uma árvore ela seja arrancada e nunca mais ela cresça, precisa arrancar o quê? A raiz daquela árvore. Por isso a raiz é a parte mais importante de uma árvore. E quando nós trazemos para o contexto aqui do ser humano, é por isso da importância de você ver aonde a sua raiz está firmada, aonde você está plantado. E eu enumerei 3 coisas aqui, eu vou falar bem rápido, sobre a importância de algumas funções que a árvore tem. Primeiro, a primeira função da árvore é trazer o quê? Sustentação. Olha o que diz Romanos capítulo 11, versículo de número 18. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele vai dizer aqui para você: não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Pastor, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que não é o ramo que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta o ramo. Então a primeira função que uma árvore exerce, que a raiz exerce, é o quê? Trazer sustentabilidade para aquela árvore. Talvez você já viu em alguns lugares onde é muito comum ter furacões, tufões, essas coisas. Estados Unidos, talvez os Estados Unidos e o Japão sejam os países que mais conseguem lidar com esse tipo de catástrofe. Por quê? Porque eles têm algo em comum, uma particularidade. Quando acontecem esses desastres, né, onde casas são destruídas, árvores são arrancadas, eles conseguem reconstruir numa velocidade muito rápida, né? Rapidinho eles conseguem construir uma cidade, conseguem levantar casas muito rápido e até colocarem árvores grandes já naquele lugar. Só que quando bate uma outra tempestade, o que acontece? Tanto aquelas casas que foram construídas muito rápidas, quanto aquelas árvores que foram colocadas já ali grandes, vão embora tudo. Por quê, pastor? Porque aquelas árvores também elas não criaram o quê? Raiz. E tem muita gente assim, que está bonito, né? Você olha para ele, nossa, que pessoa bonita. Nossa, que bênção, né? Mas aí quando bate o primeiro vento, aquela pessoa ela não aguenta pressão. Por quê, pastor? Porque por mais que esteja grande, bonita e aparentemente tem folhas e aparentemente tem até fruto, ela não tem o quê? Sustentabilidade. Não criou raiz. E pelo fato de não ter criado raiz, qualquer vento que bate na vida dela, é necessário, por menor que seja o vento, é necessário para quê? Para arrancar ela. Então assim, nós temos que tomar muito cuidado, querido, com a nossa raiz, aonde nós estamos plantados, né? Olha o que a Bíblia diz aqui em Atos capítulo 12, versículo de número 1. Atos 12, 1. Essa história você já deve ter lido ela algumas vezes, ou se não leu, já ouviu. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar. E matou a espada Tiago. Tiago aqui ele já tinha sido o quê? Morto. Versículo 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou,
mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. Versículo 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Devia ser muito perigoso Pedro, né, querido? Para ser guardado por tanta gente, né? E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Versículo 8. E disse o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. Ele assim o fez. Disse mais: lança suas costas a sua capa e segue. Contexto aqui: Tiago, irmão de João, e Pedro, preso, os 2. E logo no começo do versículo 2, a Bíblia vai dizer que Tiago tinha sido o quê? Morto. E Pedro ali. E Pedro vai fazer o quê? Mesmo tendo visto que Tiago tinha sido morto, ele sabendo que ele era o próximo, o que ele foi fazer? Foi dormir. Sabendo que ia ser morto, sabendo que o próximo a ser morto ia ser ele, querido. Se coloca na situação dele. Você vê um que já foi morto, e você será o próximo. 16 soldados estavam guardando Pedro ali para ele não fugir. Você sabendo que você ia ser o próximo a ser morto, aí você vai tirar uma soneca. A maioria aqui, a maioria de 100%, estaria o quê? Preocupado, nervoso, aflito. Nossa, eu vou ser o próximo, agora eu que vou morrer. Mas por que Pedro, então, ele conseguiu tirar uma soneca, querido? Por quê? E não é qualquer sono não, se você continuar a ler o texto, você vai ver que eles custaram para acordar ele, querido. É igual uma meia dúzia que eu conheço aqui. Pode cair a casa, né, querido? Pode passar 6 horas da manhã o caminhão do gás vendendo gás, quem não acorda, né? Tem gente assim, não tem, querido? Né? Tem gente que vive no modo soneca. Pastor, o que é o modo soneca? Você bota o seu telefone para despertar, que agora não é mais despertador, eu sou do tempo do rádio relógio, né? Você é também, né? Você tem um rádio relógio lá ainda, Vanderlei? Tem, né? Tem, eu sei que tem. Tem cara de quem tem um rádio relógio lá. Aqueles despertadorzinho bonitinho. Mas hoje em dia, o que você faz? Você coloca o seu telefone para despertar. E aí, quando o telefone desperta, o que você faz? Soneca. Mais 10 minutos. O problema todo é quando você não sai dessa soneca, né, querido? Quando você fica no modo soneca o resto da sua vida. Então tá lá, Pedro sabendo que ia ser o próximo a ser morto. O pau quebrando, querido. E Pedro o quê? Dormindo. Pastor, mas por que Pedro conseguiu descansar? Porque a raiz dele estava no Senhor. Querido, pau pode estar quebrando. Bicho pode estar pegando, falando vocabulário aqui, para você poder entender. Mas quando você tem raiz, querido, quando você está sustentado, quando você sabe quem te fortalece, pode vir um vento que for. João 14, 27, Jesus certa vez ele disse assim: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. Por isso não tenha medo. Então quem tem raiz, como foi cantado aqui, pode vir o vento que for, pode vir a tribulação que for, pode vir, querido, o exército do inferno que for, que não consegue abalar ele. Por quê, pastor? Porque tem raiz, ele está firmado, ele é sustentado. A raiz dá sustentabilidade para ele. Olha o que diz Jeremias capítulo 17. Bendito o homem que confia em quem? No Senhor. E ele repete aqui, e cuja confiança é o Senhor, porque será o quê? Como a árvore
plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o quê? O calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa e nem deixa de quê? De dar fruto. Aqui Jeremias está falando basicamente o que Davi falou no Salmo 1. Mais ou menos isso, só que com um detalhe a mais. Ele associa aqui a nossa raiz com a nossa confiança em Deus. Olha só. Então, quando a gente fala que você tem raiz, está querendo dizer para você que você tem o quê? Confiança em Deus. A sua raiz está tão profunda, mas está tão profunda que nada te abala mais. Nenhuma situação adversa é capaz de tirar você da paz. Por quê, pastor? Porque eu sei que é Ele que vai me sustentar, querido. E Ele não vai deixar você morrer no dia que vier o calor. É Ele que vai fazer você continuar dando frutos, mesmo no ano de quê? De sequidão. Querido, tem situações na nossa vida que parece que está tudo dando errado, não é? Nossa, Deus. É o dia que você está sem dinheiro e o gás acaba. E geralmente acaba de noite, quando não tem aonde. Aí o que você faz? Você pega lá na sogra, emprestado. É o dia que você está, é o mês que você está sem dinheiro e o carro quebra. Vem uma doença na família e você fala assim, mas eu sou dizimista, não é assim? Como pode? Eu sou dizimista, eu tenho que gastar dinheiro com remédio? Logo vem isso, não é? Será o que eu estou fazendo de errado? E tem uns que falam assim, aonde será que eu amarrei a minha cruz? Será que eu joguei pedra na cruz? Tem uns crentes que falam assim ainda. Só fala isso quem não tem a raiz firmada em Deus, quem não sabe da sua identidade, quem não sabe quem é, quem não sabe o Deus que tem. Aí começa um monte de questionamento, por que deu errado? Porque é circunstância da vida, meu querido. Circunstâncias. Aparece para todo mundo. Todo mundo tem dias ruins. Pastor, se a raiz então, ela me dá sustentabilidade, o que mais a raiz faz? A raiz ela é responsável por absorver a água, nutrientes e sais minerais do solo. E depois o que ela faz? Ela distribui isso para a árvore. Existem árvores que em determinadas épocas, quando nós olhamos para ela, parece que ela está morta, não é? A gente olha e fala assim, nossa, essa árvore ela não dá um fruto, não tem uma folha. Está aquele montão de galinha sequinho, você já viu isso já? Aí você fala assim, essa árvore está o quê? Está morta. O interessante é que por mais que do lado de fora, isso aqui é lindo demais, por mais que do lado de fora ela possa parecer que está morta, sem vida, ela não está morta. Se você esperar mais um pouco, a primavera ela vai chegar. E quando a primavera chegar, você vai ver as folhas crescendo novamente. Todo mundo passa por esse tempo. Todo mundo passa. Isso é um tempo que qualquer ser humano na face da terra vai passar. E por que essas árvores, pastor, elas não morrem durante o inverno? É por causa do caule dela? Não. É por causa das folhas? Também não. Ela não morre por quê? Por causa da raiz. A raiz continua alimentando ela ali. Continua trazendo. Por isso que é importante você saber com que você se alimenta. Querido, isso já é mais do que comprovado, né? A comida que você ingere no seu dia vai dizer como está a sua saúde. Tem gente que só vive de miojo. E tem gente, infelizmente, vou falar agora espiritualmente, tem gente espiritualmente se alimentando de miojo todo dia. Ouve qualquer um. Nós temos que tomar cuidado com quem nós ouvimos, com o que nós nos alimentamos. Se você é uma pessoa que costuma ouvir somente mensagens de culpa, de condenação, de acusação, é assim que vai ser a sua vida. Agora, se você costuma ouvir mensagens que você é filho, de que você é perdoado, de que existe um Deus que te ama, que te corrige, claro, mas que te ama incondicionalmente, então você é aquilo que você come. Fala assim, pastor, está dando para ver que o senhor come bem, né?
É forte isso, não é? É forte. Bem sustentado, né, querido? Bem sustentado. Né? E tem mais uma meia dúzia junto comigo aí. Você que tá rindo aí. Tá achando que eu não estou te vendo aqui, não. Né? Então, assim, por mais que do lado de fora esteja nevando, por mais que as folhas estejam caídas, por mais, querido, que a sua vida está parecendo um monte de palitinho, sem nada, a árvore ela permanece viva porque existe uma raiz profunda. Existe uma raiz profunda. Você não pode ver, não, mas ela está lá. Ela está lá embaixo, puxando a água e o alimento que precisa para sobreviver. E daqui a pouco ela está lá, querido. Faz assim com a sua mão, faz assim. Começa a balançar, fala assim, eu sou uma árvore bonita. Isso, nossa, que árvore bonita que você é aí, querido. Nossa, que arvrão bonito esse aqui. Olha que arvrão bonito você é, filho. Olha que árvore bonita. Você também ficou uma árvore bonita. Olha só. Pastor, e quando vem a ventania? É uma questão de manter a árvore de pé, viva, saudável. Tem gente que anda por aí como se fosse um zumbi, né, querido? Um morto-vivo. Morto, vivo, tá assim. Aquela brincadeira, já viu? Do seu tempo. Aquela brincadeira lá do seu tempo, fala assim, morto, vivo, morto, vivo. Aí quando fala vivo, aí está morto. Aí quando fala morto, aí quer viver. Tem gente assim, que está andando, querido, como um morto-vivo, como um zumbi. Mais um pouquinho ele vira personagem do The Walking Dead. Mais um pouco. Escapou um pouquinho e ele entra na série. Mas não é assim que Deus quer que eu e você estejamos no nosso dia a dia. É por isso que Ele faz questão de comparar eu e você a uma árvore. E que essa raiz, ela precisa estar o quê? Profunda. Profunda. Talvez você... Tem gente que você pergunta para ele assim, qual que é a sua expectativa para esse ano, querido? Tem expectativa nenhuma, parou de sonhar. Parou. O que você tem para esse ano? Não sei, deixa a vida me levar, e a vida vai levando ele. Não sonha mais, perdeu a esperança, não tem fé para mais nada. Não consegue crer que coisas melhores estão por vir. Querido, não é o governo que dita a regra da sua vida, não. Não é o emprego que você tem e o quanto você tem na conta bancária que dita... Tem muita gente que tem muito dinheiro e só tem dinheiro, mais nada. Não tem mais nada. Não é isso que dita a sua vida. Isso não pode comandar a sua vida. Ah, pastor, é muito fácil você falar, né? É porque você não viu minha conta bancária ainda. Eu sei quem me sustenta, querido. Eu sei quem cuida de mim. E é isso que Deus deseja de você. Que você saiba de uma vez por todas quem que cuida de você, quem te guarda, quem te protege. Tem gente que a raiz já não puxa mais água, que a raiz já não puxa mais nutriente, que a raiz já não alimenta mais. Deixa eu dizer algo para você aqui. Existe um rio de água viva, fluindo sobre a sua vida nessa manhã, querido. Você crê nisso? A água do Espírito, o oceano do Espírito, está fluindo sobre a sua vida. É por isso que a árvore precisa estar plantada junto a ribeiros de águas. A benção aí. É isso. Existe um banquete celestial à sua disposição 24 horas por dia. Esse banquete te sustenta. Existe uma palavra saindo do trono de Deus nessa manhã que veio para trazer força para a sua vida novamente, querido. Talvez você entrou aqui desanimado, você entrou aqui triste por alguma situação. Pastor, hoje é um dia muito triste para mim também é, querido. Talvez a sua semana foi uma semana muito triste, muito ruim, mas você tem que se agarrar em quem te sustenta, quem tem te alimentado, querido. São as circunstâncias ruins ou é a palavra de Deus, o Deus que sabe que o que te ama, é Ele que tem te sustentado?
É Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que comanda a sua vida, querido. E deixa eu te dizer algo, quanto mais você bebe dessa água, quanto mais você come dessa comida, mais saudável você fica. Para de se alimentar de água da torneira e miojo todo dia. Deus tem um copo de Coca-Cola estalando de gelado para você, com uma rodela de limão, 2 pedrinhas de gelo. Na sua mesa tem aquela lasanha, tem aquele nhoque, aquele canelone, tem aquela costela. Que mais você gosta, Juninho? Lasanha. Declaro que vai ser feita uma lasanha para você hoje, também, amigo? Querido, existe um banquete. O problema todo é que tem um banquete disponível para a gente e a gente querendo ficar comendo migalha, né, querido? Ah, pastor, mas as migalhas também a gente pode comer. Eu prefiro sentar na mesa e comer do banquete. E esse banquete está disponível para mim e para você hoje. Ah, pastor, mas aquela mulher falou, né, que queria comer das migalhas que caíam na mesa. É porque ela não tinha direito àquilo ali. Mas ela se colocou na posição de poder comer também. Só que hoje eu e você temos livre acesso a esse banquete, a essa mesa. E essa mesa está disponível para nós hoje. Amém, queridos? Então, pastor, a raiz, o que ela faz? Ela traz sustentabilidade. A raiz, ela alimenta a árvore. E por fim, a raiz vai determinar a qualidade do fruto. Então, se a raiz, ela tem se você tem uma raiz forte que traz sustentabilidade, se essa raiz traz para você esse alimento, esses nutrientes, consequentemente, na hora que você olhar para a árvore, vai ter aquele fruto bonito. Olha o que aqui diz Provérbios 12:12. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. A qualidade do fruto é determinada pela raiz, querido, sabia? Se a raiz estiver doente, se a raiz estiver num solo ruim, num solo raso, cheio de pedras, que não tem água suficiente para alimentar ela, que não tem nutriente suficiente, os frutos daquela árvore serão o quê? Ruins. Olha o que diz 1 Timóteo 6,10. Olha só. Isso aqui é muito sério. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Muitas pessoas, elas acabam se desviando da fé e trazendo muitas dores e problemas, porque a raiz dela está no amor ao dinheiro. Tem gente que dá mais valor para as coisas do que para pessoas. Tem um ditado aí fora que diz que o homem vale aquilo que ele tem no bolso, mas eu não creio nisso. O homem vale aquilo que ele tem dentro do coração dele. E olha que o que tem dentro de você, o que a Bíblia diz? Que nós temos um tesouro em vasos de barro. Então você vale aquilo que está dentro de você, não aquilo que está aqui do lado de fora. Mas eu declaro sobre a sua vida que você tem um tesouro muito grande dentro de você, mas também tem uma abundância no bolso também. Amém, querido? Pastor, como é que eu faço isso? É só estudar, fazer uma faculdade, arrumar um emprego melhor. Só isso. Hebreus 12:15, olha o que diz, já estou encerrando. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se... Tem muita gente que vive contaminada, querido, e cheia de perturbação, porque a raiz que ela tem é a raiz de amargura, não é de amor. Então, dependendo da sua raiz, vai gerar fruto aqui em cima. Então, se você está afirmado em Deus, se a sua raiz está afirmada em Deus, que é um Deus de perdão, que é um Deus de amor, de reconciliação, de justificação, de redenção, é isso. Por quê? Porque você vai dar aquilo que você tem.
Agora, se a sua raiz é uma raiz de ódio, de amargura, de inveja, é isso que vai gerar os frutos para você. Então, a qualidade da raiz vai determinar a qualidade também dos frutos. Como é que uma pessoa pode dizer que está com a raiz em Cristo, sendo que não perdoa ninguém? Como é que uma pessoa pode dizer que está com a raiz em Cristo, sendo que fala mal de todo mundo? Não é verdade? Como uma pessoa pode dizer que a raiz dela está em Cristo, sendo que quando acontece algum mal com o outro, ela fala, eu sabia que ia acontecer. Não, se a sua raiz é o amor, tem gente que se acha a última Coca-Cola do deserto, né? E acha que só ele que está certo. Está todo mundo errado. Eu estou certo. Olha o narcisista aí. Você sabe o que é uma pessoa narcisista, querido? Ela se acha boa demais. A expressão narcisista vem da mitologia grega de um homem chamado Narciso. Tem algum Narciso aqui? Não, né? Narciso, segundo a mitologia grega, ele se achava mas tanto, que ele chegava naqueles espelhos d'água só para ver a imagem dele refletida no espelho e para falar assim, nossa, como eu sou bonito, como eu sou bom. Né? Era igual aquela bruxa da Branca de Neve, que chegava no espelho e falava assim, espelho, espelho meu. Existe alguém mais belo do que eu? Enquanto o espelho falava com ela que não tinha, estava tranquilo. Mas o dia que o espelho virou para ela e falou assim, ó, chegou uma aí que, ó, chegou para bagunçar aí o reino. Pronto. Aí, virou no giraia. Tem gente assim, enquanto ela está se achando boa, não tem ninguém que está incomodando, mas chega alguém que Deus está usando mais, pronto. É assim. Então, o seu fruto, ele é o resultado da sua raiz. Que tipo de fruto você tem gerado? Olha para a sua raiz. Olha para a sua raiz. Porque é assim que funciona. Por mais que ninguém consiga ver a raiz, querida, a raiz está ali. A raiz está ali. E a raiz é que vai determinar o tipo de fruto que é gerado da sua vida. E essa é uma grande diferença entre Jesus e a religião. Porque a religião, ela quer tratar os frutos. Mas Jesus quer tratar a raiz. A religião, ela sempre vai virar para você e falar assim, você tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo, tem que parar de fazer aquele outro. A religião, ela sempre vai virar para você e apontar o dedo e mostrar os seus defeitos. Mas quando Jesus, ele entra na sua vida e fala assim, deixa eu te mudar de dentro para fora, porque o fruto está do lado externo, mas a raiz está do lado interno. Então a religião quer tratar aquilo que está de fora, mas Jesus quer tratar aquilo que está... Não, acho que você não entendeu. A religião quer tratar aquilo que está do lado de fora, mas Jesus quer tratar aquilo que está do lado... Então é de dentro para fora, nunca foi de fora para dentro. Essa é uma das grandes diferenças entre Jesus e a religião. A religião vem, querido, e coloca uma parafina, pega a cera, faz um monte de coisa para fazer a maçã ficar mais bonita. Você chega no mercado hoje, você olha aquela banana amarelinha, mas se você leva para sua casa, deixa na fruteira, daqui a 3 dias aquela banana já está estragada, de tanto remédio que tem para ela poder ficar bonita. É isso que a religião faz. É uma beleza aparente, mas ninguém consegue mostrar algo, ninguém consegue sustentar uma imagem durante muito tempo. Uma hora a máscara cai, uma hora a realidade da pessoa vem à tona. É por isso que Jesus quer tratar a raiz, não quer tratar o fruto. A religião, querido, vem, pega, né, aquela maçã. Tem umas maçãs que é gosto de isopor. Ela está bonita, tá vermelha, linda, mas quando você dá uma dentada nela, tem gosto de nada, é isopor puro. Por fora está muito bonito, mas por dentro não está tratado. Quero te dar um conselho nessa manhã, querido. Deixa Jesus tratar a raiz. Deixa Jesus tratar a raiz.
Jesus vem e trata a raiz, Ele alimenta a raiz. Ele não coloca remédio na raiz, Ele cura a raiz. Ninguém está vendo o que está acontecendo, mas Ele está cuidando ali, Ele está tratando ali. Talvez você já olhou para a sua vida e falou assim: pastor, mas eu tenho feito tanta coisa e parece que não está acontecendo nada. Você já viveu isso já? Poxa, pastor, eu tenho orado, mas parece que Deus não está respondendo a minha oração. Eu tenho orado, não tem acontecido nada. Deixa eu te falar uma coisa. Está acontecendo sim, você não está vendo. A mesma coisa acontece com o iceberg. Nos grandes oceanos, no Oceano Ártico lá, né? Quando tem um iceberg, você já deve ter visto isso em algum documentário ou deve ter estudado isso. O que está ali para cima é só a ponta dele, mas para baixo é infinitamente maior do que aquela ponta que está ali para cima. Sim. Às vezes você acha que Deus não está fazendo nada, mas Deus está fazendo, Deus está tratando a raiz, está trazendo sustentabilidade para você. Fique em paz. Não está acontecendo nada. Está acontecendo sim, Deus está tratando, Deus está trazendo sustentabilidade. Deus está te fazendo uma pessoa melhor através dessa situação adversa que se apresentou para você. Eu ouço muito dizer isso, eu trabalho lá na comunidade terapêutica, eu ouço muitas pessoas, os meninos sabem dizer assim: é Deus que me trouxe, Deus que me levou até as drogas para que eu pudesse conhecer. Isso não existe. Deus usou essa situação adversa ao qual você se encontra para se apresentar a você. Agora, Ele me levar lá, Deus está me levando né? Já viu assim? Deus me levou lá no leito do hospital. Para! Deus não te levou em lugar nenhum, Ele é seu pai, Ele quer o melhor para você. Eu tenho um filho lá em casa, pastor, que é desobediente, então eu vou levar ele lá no hospital, vou dar uma surra nele e vou deixar ele lá no leito do hospital para ele aprender. Você faria isso? Você acha que Deus faria isso? Deus, Ele vai usar situações adversas para se apresentar a você como um pai bondoso, como um pai amoroso, mas te levar em situações assim, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você precisa entender que essas situações adversas, elas se apresentam para trazer sustentabilidade à raiz. Amém, querido? Agora, para mim poder encerrar, pode subir o louvor. Agora eu encerro mesmo. Existe uma coisa que eles têm feito, e isso já há mais de 300 anos antes de Cristo, os romanos já faziam, é algo chamado de enxertia. O que é enxertia, pastor? É basicamente você pegar o ramo de uma árvore, ou de uma flor, de uma árvore, e enxertar ela, colocar ela junto a uma planta, a uma árvore que já existe ali. Porque talvez você quer que uma árvore seja plantada num lugar em que ela não se adapta ali. E o que eles faziam? Isso acontece até hoje. Eles pegavam uma planta ou uma árvore, enxertava ela junto à raiz daquela outra árvore ali, para que ela pudesse ali pegar os nutrientes daquela árvore que já está plantada ali, e ela também pudesse o quê? Crescer. Pastor, o que isso tem a ver comigo e contigo hoje? Foi exatamente isso que o Senhor fez comigo e com você. Nós estávamos plantados numa terra ruim, sim ou não? Estávamos plantados no mundo aí, num solo infértil. Aí o que Deus resolve fazer? Tira eu e você de lá, daquele solo que não dava fruto nenhum, que não gerava nada, né? E plantou a gente numa nova terra. Ele te enxertou nele, te conectou nele. Talvez você olhe para o seu passado e você fala assim: poxa, não dava nada, eu só dava fruto estragado, eu só dava fruto ruim. E hoje você está dando fruto bom por quê? Porque você foi enxertado nele. Aí hoje você é capaz de quê? De gerar frutos bons, frutos saudáveis. É por isso que é necessário você plantar a sua raiz.
Tenha uma raiz firmada. Tenha uma raiz firmada na sua igreja local. Tenha uma raiz firmada junto com a sua liderança. Tenha uma raiz firmada aonde? Em Deus. Tem gente que fica aqui, ó, aqui e ali, está plantado aqui, sai daqui, vai plantar em outro solo. Saiu daquele solo ali, eu vou para o outro solo. Aí esse solo aqui não deu muito fruto, eu vou sair daqui e vou para o outro solo lá. Não faça isso não, querido. Cria raiz aonde você está. Cria raiz, sabe, aonde você está. Eu posso dizer, eu conheci Jesus, ouvi falar de Jesus há 20 anos atrás, que eu conheci mesmo, tem 16. Em 16 anos que eu conheci Jesus. Eu conheço uma igreja. E se assim o Senhor permitir, eu vou ficar nela até a minha partida, ou até a volta dele. Por quê? Criei raiz. E quando você cria raiz, os frutos eles vêm naturalmente. Cria raiz aonde Deus te plantou, querido. Cria raiz. Deus quer te usar aqui, amém? Tem muita coisa para trabalhar aí. Está precisando de gente para trabalhar no ministério de casal? Tá. Está precisando de gente para trabalhar na juventude aí? Tá. Está precisando. Ó, a obra é grande. A obra é grande. Deixa Deus te usar, querido. Mas cria essa sustentabilidade aqui. No nome de Jesus, amém? Então vamos recapitular aqui. A raiz, ela traz sustentabilidade. A raiz, ela traz os nutrientes necessários. E logo depois o resultado disso é o quê? Frutos saudáveis. Olha para esse irmão bonito aí, nem que seja pela fé. Fala com ele assim, raiz forte, fruto saudável. Agora olha para ele assim com um olhar e fala assim, que fruto você tem dado?